Bem, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que os irmãos estejam todos bem, firmes, confiantes no Senhor, de que não há outra maneira de passarmos pela situação que estamos vivendo, de uma maneira que nós possamos vencer todas as coisas, do que mantermos a nossa fé inabalável e mantermos nossas esperanças e confiança no nosso Deus. Hoje, irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma meditação no Salmo 11, Salmo esse de Davi, e Salmo muito pertinente, eu creio, para os dias em que nós estamos vivendo, né, para as experiências novas que estamos passando. Então, eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias, né, aqueles que quiserem acompanhar, para o Salmo de número 11. Diz assim o Salmo: Eu me refugio no Senhor. Como, pois, me dizeis, foge para o monte, como um pássaro? Pois os ímpios armam o arco e põem flecha na corda, para atirar de surpresa contra os retos de coração. Quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Seus olhos estão atentos e suas pálpebras examina os filhos dos homens. O Senhor prova o justo e o ímpio, prova o justo e o ímpio, e odeia ao que ama a violência. Ele fará chover brasas de fogo e enxofre sobre os ímpios. A parte que lhes cabe será um vento abrasador. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, e os que são retos verão o seu rosto. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, nós te agradecemos por esta mensagem, por essa palavra lida, por este salmo tão belo, no qual o salmista, o rei Davi, coloca a sua confiança plenamente no Senhor, mesmo mediante uma situação de perigo. Que o teu Espírito nos ensine a manter a mesma confiança, que ele nos dê a confiança que precisamos e que nós possamos descansar nas tuas promessas, estarmos firmes e inabaláveis contra qualquer perigo que venha contra nós. Assim, Senhor, fica conosco e teu Espírito nos ensine e nos fale agora. No nome santo de Jesus Cristo que eu te oro e te agradeço. Amém. Irmãos, eu queria meditar sobre o seguinte tema: não se desespere. Ponha a confiança em Deus. Nós acabamos de ler um salmo em que no primeiro versículo é como se alguém estivesse dizendo a Davi que ele deveria fugir. Provavelmente o salmo deixa entender que ele estava sofrendo uma situação de grande perigo, perigo iminente, que algum inimigo estava a ponto de preparar contra ele uma cilada ou armar contra ele um atentado que culminaria que prejudicaria a sua própria segurança e também tinha o intuito de atingir até mesmo a sua vida, né? Então, veja que nesse momento em que essa pessoa o aconselha, que essa pessoa chega para ele, ele diz: eu me refugio no Senhor, eu confio no Senhor, né? Então não sabemos qual era o perigo que ele estava passando, em qual momento, se ele estava fugindo de Saul ou se ele estava fugindo dos filisteus, ou se havia alguma espécie de que situação de perigo seria, né? Só corrigindo, ele não estava fugindo, desculpa. Ele estava no momento, alguém estava aconselhando ele a fugir, né? Não sabemos de quem, se seria de Saul, do rei Saul, que também o perseguia, ou se dos filisteus, mas que ele não fugiu, só corrigindo o que havia dito. Então, irmãos, nós podemos ver que ele demonstra tremenda confiança em Deus neste momento, né? Ele não resolve fugir. Ele diz: se estão planejando um atentado contra mim, o que eu posso fazer, né? Inclusive, ele até diz no versículo 3: se onde eu estou neste mundo, neste reino, nesta vida, não há mais justiça, a justiça sumiu, e não há nenhum rei justo que defenda a minha causa, eu que estou vivendo de uma maneira justa, para onde eu devo ir? Ele não via outro, ou uma atitude, um método que ele pudesse fazer para resolver essa situação.
Em vez de outras pessoas que via a possibilidade que deveria fugir, que essa seria a maneira mais segura dele preservar a sua vida, ele vê que muito mais além. Ele está olhando para Deus, né? Você vê isso no versículo 4, que ele diz: o Senhor está no seu templo, o trono do Senhor está nos céus, e seus olhos estão atentos, e suas pálpebras examinam os filhos dos homens. Quer dizer, ele via além daquela situação, de que Deus estava no controle, continuava soberano sobre sua vida e sobre a vida de todas as pessoas, e que ele iria e optou pelo meio mais seguro. Ele disse: olha, aparentemente você pensa que eu fugir vai ser uma maneira de preservar minha vida, mas a partir do momento em que eu fizer isso, eu vou estar deixando de confiar no Senhor e confiarei minha vida apenas à fuga, e eu não quero isso. Eu quero continuar confiando no Senhor. Então, irmãos, primeira lição que nós podemos tirar aqui, né? Muitas vezes situações difíceis nos cercam, como essa dessa pandemia, dessa doença, um vírus que está atacando e assolando o mundo todo, tragando diversas vidas e que mudou completamente nossas relações, nossas formas de trabalho e de até mesmo de comunicação por conta da proteção, da preservação. E isso é uma forma realmente, como eu posso dizer, ter uma certa precaução. Realmente não é uma coisa que nós devemos ignorar. Tem uma certa precaução e tudo, lógica, mas nós não podemos depositar nossa confiança apenas nessas medidas. Nós temos que confiar, acima de tudo, a nossa vida a Deus. Devemos fazer aquilo que está sendo nos orientado, mas acima de tudo sabemos que nossa vida está nas mãos do Senhor. Mas muitas vezes as pessoas se desesperam quando situações assim acontecem, né? Então, eu mesmo tenho trabalhado durante esse período, né? Então vejo muitas pessoas em pânicos, desesperadas, embora com máscara, com álcool gel, e muitas pessoas estão com muito medo e tendem a entrarem em depressão, em pânico e ficarem cada vez mais ansiosos. Então, a primeira lição que nós podemos tirar é quando a vida desmorona. O que acontece, né? Quando eu tenho uma situação, um problema muito difícil. Irmãos, a nossa vontade é de fugir, é de se esconder desse problema, da situação. E muitas vezes o desespero é um sentimento forte, que não somente acontece com outras pessoas, mas conosco também. Davi, no entanto, ao ser confrontado com esse sentimento e com esse conselho, ele resiste ao impulso. E nós temos do versículo 4 ao 7 o motivo pelo qual ele resiste ao impulso de entrar em pânico, desespero, até mesmo confiar sua vida à fuga, a seguir aquele conselho. Ele resiste porque ele diz, primeira coisa que ele entende, Deus está no comando, Deus está no trono, ele vai executar a justiça contra os meus inimigos, né? Aqueles que estão contra mim, Deus há de julgar minha causa no tempo certo, no tempo da sua sabedoria, ele fará chover sobre os ímpios brasas de fogo e enxofre, que ele fala, né? E a outra coisa que nós podemos ver é que Deus nos prova. Ele diz, tanto prova ao ímpio como prova também ao justo. Mas com uma diferença, ao justo Deus odeia, Deus abomina as suas ações, o seu comportamento, a sua vida, e Deus os pune. Mas ao justo ele os prova. E o intuito de provar o justo não é visando a destruição, mas sim aperfeiçoar o justo, fazer com que ele confie mais em Deus, para que ele esteja cada vez mais justo, porque você vê, numa situação dessa, em que Davi foi provado, ele deu testemunho maravilhoso para aquelas pessoas que não tinha confiança plena em Deus. Veja, é um testemunho corajoso, ousado, né? E extremamente confiante. Pessoas que não tinham aquela confiança ficaram perplexos com tanta confiança que Davi demonstrava ter em Deus, né? Então, essas crises, esses momentos em que nós passamos por provações,
são momentos em que Deus nos purifica, o justo, né? Muitas vezes nossos corações estão tão apegados às coisas materiais. Muitas vezes nós achamos que parece que nós não vamos ficar aqui por um tempo. Às vezes a gente, apesar de não dizer, mas o nosso coração ama tantas coisas deste mundo que pensa que vai ficar aqui para sempre. E Deus dá um lembrete, diz: olha, vocês não são, vocês são mortais. O lar de vocês não é aí neste mundo. Vocês têm que colocar confiança em mim, vocês têm que lembrar de mim, vocês têm que me servir, vocês têm que me seguir. Lembre que a eternidade está comigo e não nesta vida, né? Então, muitas vezes a gente precisa lembrar que nós não somos daqui, somos peregrinos, estamos aqui de passagem e que temos que nos preparar para nos encontrar com o nosso Deus e ali sim nós vamos viver para sempre. Então, nós precisamos ser lembrados disso, nós precisamos realmente viver de uma maneira mais justa, né? Então, aconteceu isso com Davi, né? Ele foi provado, ele foi tentado, e aqui na tentação ele passou porque ele demonstrou a confiança verdadeira em Deus. E muitas vezes Satanás faz isso, irmão. Ele nos tenta a demonstrar fraqueza, ele nos tenta demonstrar covardia, ele nos tenta desconfiar das promessas de Deus, a não demonstrar confiança. E muitas vezes isso vem de uma maneira totalmente lógica, plausível, né? E aqui, quando eu digo isso, é que a gente tem que examinar sempre os nossos corações, né? Para ver por que nós estamos tomando uma atitude. Muitas vezes a gente pode tomar uma atitude como precaução, com cuidado de não tentar a Deus, fazendo aquilo que é correto, mas muitas vezes a gente age não por precaução, às vezes a gente age por medo, e não o medo correto, o medo que é o temor de Deus, não. Às vezes é por medo mesmo, por não, às vezes ter um coração incrédulo, no sentido de não confiar plenamente em Deus, nem nas suas promessas, e achar que o meio mais seguro é o nosso meio, né? A nossa forma de agir, no caso dele aqui, de Davi, seria fugir, né? Mas não é assim, né? Então, outra verdade é que nesses momentos de crise nós tendemos a demonstrar para as pessoas e para Deus aquilo que é mais importante para nós. Se o que é mais importante para nós é confiar na palavra de Deus e nas suas promessas e assim descansar e rejeitar todo o conselho que não seja da palavra de Deus, ou se nós achamos mais confiáveis os conselhos que as pessoas nos dão, que o mundo nos dá, que o Ministério da Saúde fala, ou qualquer outra pessoa, né? Então, nós temos que examinar nossos corações, porque ele está sempre escolhendo e fazendo escolhas, e com isso ele está dizendo o que é mais importante para ele. Então, esse é o conselho, devemos optar pelo que é mais importante, e o mais importante é o conselho da palavra de Deus. A outra lição é que nós temos que ter em mente que Deus está presente, né? E de que nós precisamos, nesse momento, do conhecimento da sua presença, e nós precisamos de acreditar na promessa de que um dia nós iremos contemplar o seu rosto, de que a forma como nós vivemos e caminhamos reflete se nós estamos querendo essa esperança, né? Se nós estamos caminhando para adquirir essa esperança, né? Então nós temos que ter nesses momentos difíceis, muitas vezes a gente pensa que a gente esquece que Deus está presente. E às vezes nós só vemos a situação difícil e agimos por conta própria. Não podemos ser assim. Nós temos que lembrar da presença de Deus, que Deus está no controle, e temos que continuar agindo em justiça. No nosso caso, em a justiça é vivendo pela fé, né? Como a Bíblia diz, o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não se compraz nele a minha alma. Lá em Hebreus capítulo 10, nos últimos versículos, Deus vai dizer isso, né? Então, nós temos que acreditar e confiar no Senhor e depender dele. E esse é o momento de nós agirmos assim. Então, irmãos, e é interessante notar também o amor que Davi tinha para com Deus, né? Você vê que ele almejava e dizia que um dia os retos iam ver o rosto do Senhor. E nesse momento, irmãos, nós sentimos tanta falta uns dos outros, e eu acho que a primeira coisa que nós queríamos ver era os rostos dos irmãos, contemplar os irmãos, dar um abraço, um aperto de mão e tudo. Eu acho que
Isso reflete o sentimento de todos. Isso é natural, irmãos. Acontece com todos aqueles com que nós amamos, com que nós sentimos saudades, né? Então, familiares distantes, muitas vezes a gente não está tendo contato por causa desse distanciamento, desse isolamento social. E a gente tem esse desejo, essa vontade de revê-los. Então, irmãos, isso demonstra amor. E Davi tinha esse amor para com Deus, a tal ponto de desejar ver o rosto do Senhor. Então vamos orar, irmãos, para que Deus e seu amor se torne real em nossas vidas, para que nós possamos amar mais a Ele. Então a gente não vai ter mais medo, porque o medo reflete muitas vezes aquilo que nós tememos perder. Muitas vezes a gente ama tanto as coisas desta vida, os objetos, as pessoas, e às vezes amamos mais do que o próprio Deus. Se nosso amor estiver somente em Deus, será totalmente libertador, né? Nós temos que amar Ele acima de todas as coisas, a Bíblia nos diz isso. Se nós o amamos e Ele não está preso no tempo, nem no espaço, nem corre risco de perdê-lo ou de perdermos Ele de vista, não havemos do que temer, né? E Ele está no controle. Não haverá medo que nos aprisione por conta daquilo que nosso coração anseia e deseja, né? Então, que nosso coração possa ansiar e desejar Ele. Então, irmãos, quando as pessoas disserem ou tentarem lhe aconselhar, dizendo que você deva desistir, que você deva fugir, ou que você deva agir de conformidade com os outros, lembre-se da sua esperança, lembre da sua confiança em Deus. Não acabou, não desista, não se apavore, né? Você deva orar a Deus e pedir: Senhor, ajuda-me a não me apavorar. Eu sei que essa situação é difícil, mas me ajuda a confiar em Ti. E diga para você mesmo: Senhor, eu sei que Tu estás no Teu trono, eu confio nessa promessa. Embora meu coração não sinta isso, Senhor, mas faça com que ele confie em Ti, com que ele descanse em Ti, com que ele creia. Pregue para você mesmo, diga: olha, o Senhor está no trono, né? Às vezes eu tenho que fazer isso comigo mesmo. O Senhor está no trono, James. Você tem que acreditar nisso, você tem que... Você já sabe disso, você tem apenas que confiar nisso. Não, então faz parte. Salmo 42 fala muito disso, né? Porque está abatido a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, em breve nele confiarei, né? Então, se o coração não sente, fale com o seu coração. Peça a Deus que coloque isso no seu coração. Peça a Deus que permita-o amar a Ele suficientemente para que você não sinta mais medo e que você realmente seja livre e liberto. Então, irmãos, esse é um salmo de Davi que nos ensina muito. Eu espero que cada um dos irmãos possa ter aprendido com ele e que assim os irmãos mantenham confiança em Deus. Que o Senhor vos abençoe, esteja conosco neste momento, e não somente agora, mas sabemos que Ele estará conosco, porque a promessa do Senhor Jesus, eis que estou convosco, né? Até o término de todas essas coisas, né? Então o Senhor está conosco para sempre. Que o Senhor vos abençoe. Amém.